Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Glauber de Andrade Rocha foi um dos integrantes mais importantes do cinema novo. Movimento iniciado no começo dos anos 60, com o princípio de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que propunha um cinema engajado na realidade do país e voltado para a transformação da sociedade, dando uma identidade nova ao cinema brasileiro. Nasceu em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, no dia 14 de março de 1939. Filho de mãe protestante, foi alfabetizado com forte influência da religião e, aos 8 anos, mudou-se com a família para Salvador para continuar os estudos. Em 1952, perdeu uma das irmãs de apenas 11 anos em decorrência de uma leucemia, causando grande impacto em toda a família. Ao completar 18 anos, Glauber entrou para a Faculdade de Direito da Universidade da Bahia. Cursou até terceiro ano e logo abandonou para iniciar uma breve carreira jornalística, onde seu foco era sempre sua paixão pelo cinema. Seu primeiro contato com o cinema foi na realização dos documentários Pátio, em 1959, e Cruz na Praça, em 1960, de forte inspiração croquetista, mas já trazendo a influência da montagem dialética de Eisenstein. O filme brasiliano de Glauber Rocha é um filme brasileiro, é um filme latino-americano, um filme anche universal. Não voglio spiegare niente, voglio che si vede e che si sente. Il film tinha um suono revolucionário, uma novidade muito grande. Sempre controvertido, escreveu e pensou cinema. Criou uma arte enganjada ao pensamento e pregava uma nova estética, uma revisão crítica da realidade. Assim, no início dos anos 60, Glauber propôs a criação de um cinema brasileiro que mostrasse a miséria da maior parte do povo e que, para isso, utilizasse imagens e elementos culturais das classes exploradas. Tratava-se de uma arte nacional popular, com filmes orientados politicamente realizados em um momento de acirramento ideológico. Cinema convencional, quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional. Claro que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida, disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. E meu filme coloca a perspectiva, além da política, para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. E eles acham que o cineasta não pode ser filósofo, de forma que aí o negócio virou mesmo. Nesse mesmo ano, Glauber produziu seu primeiro longa-metragem, Barra Vento, que foi premiado na Tchecoslováquia. Em 1964, foi reconhecido internacionalmente com o filme Deus, Diabo na Terra do Sol, quando recebeu o prêmio do Festival de Cinema Livre na Itália. Ganhou também a Palma de Ouro do Festival de Cannes. O filme mostra, numa estética inovadora, as visões e alucinações provocadas pela situação vivida pelo povo no sertão brasileiro. Em 1965, Glauber publicou o ensaio A Estética da Fome, no qual defendia que o cinema realizado no Terceiro Mundo fosse um reflexo da sua realidade pobre. Para ele, tentar imitar o glamour de Hollywood só distancia os filmes da denúncia da violência e da miséria que assola os países subdesenvolvidos. Eu não tenho o menor interesse de ganhar dinheiro com cinema, não tenho o menor interesse de fazer indústria de cinema. Acho que a indústria de cinema, nos tempos tradicionais, é o assassinato do cinema. Não tenho o menor interesse em converter o cinema em objeto de consumação de massa. Acho isso pura demagogia. E se eu quisesse ganhar dinheiro com o cinema, eu estaria fazendo filme comercial, porque saberia fazer muito bem filmes comerciais, mas não me interessa. E acho que, inclusive, é completamente imoral fazer isso. O meu objetivo, justamente, é fazer esse diálogo feroz com o público. Mas que o público tenha assistido 1h30, ele não ser enganado, ele não sentar lá, pagar o dinheiro para se divertir inocentemente. E depois o coro da boa consciência é exatamente isso que deve ser feito, um filme bom para o público foi ver e gostou, bem feitinho, está dando dinheiro, isso que deve ser feito. Essa mentalidade reacionária que existe
no meio da crítica cinematográfica no Brasil e no meio de alguns produtores de cinema, que precisa ser acabada. As obras de Glauber Rocha foram realizadas no período que antecede o golpe militar de 64 e se estende até a abertura política no início da década de 80, espelhando e refletindo esse contexto histórico e sendo visto como elemento subversivo. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 63, Terra em Transe, de 67 e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 69, são 3 filmes marcantes, no quais uma crítica social feroz se alia a uma forma de filmar que pretendia cortar radicalmente com o estilo importado dos Estados Unidos. Bem, Antônio, eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. Com o agravamento da situação política no Brasil, Glauber continuou sua carreira no exterior ao longo da década de 70. Em seu exílio, passou por diversos lugares. No Chile, filmou documentários sobre os brasileiros exilados, que não foi concluído. Em Cuba, realizou o documentário História do Brasil. No Congo, dirigiu um longa-metragem O Leão das Sete Cabeças, novamente denunciando a exploração causada pelo imperialismo multinacional nos países do Terceiro Mundo, colonizados e empobrecidos. Na Europa, fez os filmes Cabeças Cortadas e Claro, e ainda foi chamado para atuar em O Vento do Lente, de Godard, um dos cineastas que o inspirou em toda a sua carreira. Atenção, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Em 1976, Glauber voltou ao Brasil depois de 5 anos de exílio. No ano seguinte, dirigiu o curta-metragem de Cavalcante, ganhou o prêmio especial do júri do Festival de Cannes. Rodou seu último filme, A Idade da Terra, em 1980. Porque um dia eles se libertarão. E forte! Em agosto de 1981, foi internado às pressas depois de mal súbito e morreu dias depois. A causa oficial da morte de Glauber Rocha foi um choque bacteriano resultante de broncopneumonia. Na versão de sua mãe, Lúcia Rocha, o filho não morreu da vontade de Deus, morreu de uma doença chamada Brasil. Deus do Brasil, que o céu enche de sol. Ça t'embêterait de mourir maintenant? Non, mais il va pas mourir. Isso é compliqué répondre. Moi, je ne sais pas, type d'homme qui a la peur de la mort, parce que moi, j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie, parce que moi, j'ai fait du voyage par tout le monde. J'aimais les femmes que je voudrais aimer, j'ai fait les films que je voudrais faire. E, enfin, avant Che Guevara, ele é mort avec 38 ans, moi j'ai 42, c'est trop pour un latino-américain. Simply, it's a beautiful place to die. A da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. Glauber Rocha foi um cineasta controvertido e incompreendido no seu tempo.
além de ter sido patrulhado tanto pela direita como pela esquerda brasileira. Ele tinha uma visão apocalíptica e de um mundo em constante decadência, e toda sua obra denotava esse seu temor.